Olá a todos, o meu nome é Pedro Valcarcel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo no qual vos vou falar de Night Lapse, ok? Um modo que foi inaugurado pela Hero 4 e que, como o nome indica, é um time-lapse, mas adaptado a ambiente noturno. E permitam-me desde já dar aqui um ênfase especial à palavra noturno, porque a meu ver o Night Lapse foi mesmo pensado para captar o céu noturno. E já vos explicarei porquê. Antes de mais, devo-vos dizer que em termos de estrutura, este vídeo tem, digamos, a seguinte configuração. Para já, vão ter aqui esta explicação técnica do próprio modo Night Lapse. A seguir, vou-vos mostrar como é que podem configurar o Night Lapse na GoPro. E, por fim, deixo-vos com 5 exemplos. Ok? Nesta explicação técnica, eu vou-me debruçar sobre esses 5 exemplos e explicar cada um deles. E explicar as condicionantes do próprio modo Night Lapse. Quando deve ser utilizado, quando não deve e como deverá ser utilizado. Pois bem, vamos então começar. Esta parte pode ser um pouco mais longa, mas eu acho que vale a pena, porque vos vai, esta sim, digamos, dar as guidelines para vocês depois conseguirem utilizar o Night Lapse corretamente. Pois bem, então, nos últimos 5 exemplos, os dois primeiros desses 5 exemplos têm a ver com anoitecer e amanhecer. Porquê? Porque são alturas complexas do dia no que à luz diz respeito. Vocês, claro que vão da noite para o dia ou vice-versa, e pelo meio tem uma série de nuances em termos de luz. E, portanto, convém ver como é que a GoPro capta tudo isso. Como é que ela se adequa, okay? Em termos de escolha de tempos de exposição, se é coerente ou não. É, de facto, um desafio para qualquer câmara, convenhamos. E então é assim, aquilo que vos posso dizer é o seguinte: se vocês repararem no filme do anoitecer, vão ver que quando já está praticamente de noite, o céu está num tom azul muito escuro, vocês vão notar algum ruído de fundo. Porquê? Porque a GoPro escolheu um ISO mais elevado, uma exposição um pouco mais baixa e aquilo ficou com um bocado de ruído. No caso do amanhecer, há ali uma altura interessante do Night Lapse, em que vocês veem claramente a luz tremer. A luz treme. Parece que estão a acender e a apagar a luz. O que denota uma dificuldade da GoPro em ter coerência na exposição. Portanto, teve ali exposições bem diferentes e que depois, no resultado final, vos deram aquelas tremuras em termos de luz. Bom, isto leva-nos a concluir que o modo Night Lapse não é muito adequado para estas alturas do dia. Portanto, se vocês quiserem gravar anoitecer e amanhecer, estas alturas em que de facto a luz é bastante complexa, o meu conselho é utilizem o modo time-lapse convencional, ok? E não o Night Lapse. Porque terão resultados ainda assim um pouco melhores. Mais coerentes, talvez. Nos 3 últimos exemplos, desses 5, portanto, os 3 últimos desses 5 exemplos. Já as coisas são diferentes. Portanto, o que eu fiz foi, coloquei a GoPro à janela, apontei para o céu e deixei gravar durante umas horas. Nos primeiros 2 exemplos, eu selecionei o tempo de exposição para auto. Deixei à GoPro o critério ao nível da exposição. Ok? Porquê é que eu fiz isso? Porque era a única maneira, não é? Eu tinha que ser a GoPro a escolher o tempo de exposição consoante a luz que estava, digamos, a captar. Porque não existia propriamente um tempo de exposição, digamos, único que conseguisse abranger toda aquela panóplia de luz, de diferenças em termos de luz. Não é? Não era possível. Um tempo de exposição para abranger noite e dia. Não é? E tudo o que vem pelo meio. Portanto, tinha que ser a GoPro a digamos, adequar a exposição ao momento, no fundo. Contudo, nestes 3 últimos exemplos, eu já não fiz isso. O tempo de exposição fui eu que defini. E os tempos de exposição que eu defini foram 15, 10 e 5 segundos, respectivamente, para estes 3 últimos exemplos. E já agora digo-vos uma outra coisa. Faço aqui um à parte, mas que eu penso que é importante. É que, se vocês aumentarem o tempo de exposição das frames, depois o vosso filme final vai ficar mais rápido. E eu explico-vos porquê. Reparem o seguinte, quando vocês pegam depois no vosso time-lapse as vossas fotos todas e transformam aquilo em filme, utilizando o GoPro Studio, por exemplo, não é?
Vocês, claro que está aqui o GoPro Studio atribui um determinado frame rate ao filme. Por exemplo, 30 frames por segundo. 30. Então ele pega num pack, num conjunto de 30 fotos, cria um segundo. 30 fotos a seguir, cria outro segundo. Mais 30 fotos e cria o terceiro segundo e por aí fora. Significa isto que imaginem que vocês têm um tempo de exposição por cada frame de 10 segundos. Ora, 30 frames a 10 segundos cada uma são 300 segundos, certo? 300 segundos correspondem a 5 minutos. Se tiverem um filme com um frame rate de 30 frames por segundo, vão ter, em 1 segundo de filme, vão ter 5 segundos reais. Compactados ali num segundo de filme. Isto se vocês tiverem frames com 10 segundos cada uma. Mas agora imaginem que têm frames de 20 segundos cada uma. 30 frames a 20 segundos cada uma já não são 300 segundos. Já são 600 segundos. Já são 10 minutos, em vez de 5 minutos. E, portanto, isso significa isso que num segundo de filme já não vão ter compactados 5 minutos reais. Já vão ter 10 minutos reais compactados. Claro que um segundo de filme a 10 minutos reais anda mais rápido, claro está, não é? O que vocês veem no ecrã passa mais depressa do que se fossem só 5 segundos reais. Portanto, à medida que aumenta o tempo de exposição, depois o filme final vai andar mais rápido. Bom, mas isto foi só uma parte. Seja como for, é assim, eu devo-vos dizer o seguinte. No caso destes três últimos exemplos, eu tive algumas dificuldades. Tive dificuldades, não que a GoPro tivesse dificuldades, não é essa a questão. Mas são dificuldades que são alheias à GoPro, que me são alheias a mim e que são alheias a toda a gente. E que são dificuldades que podem surgir para qualquer um de nós. Sobretudo se vivermos em ambientes urbanos. E que têm a ver com a poluição luminosa. Porquê? Porque, reparem, todas as luzes de rua são refletidas pela atmosfera. Toda aquela luz que é criada por uma cidade é refletida pela atmosfera. E o que faz é ofusca o céu, nomeadamente as estrelas. Quer dizer, não se consegue ver o céu como na verdade ele é. Ao suceder isto, é claro que a câmara também tem dificuldade. O que vai acontecer é, bom, vão-se ver algumas estrelas, aquelas que são mais brilhantes. Vocês vão ver nos exemplos que vos vou dar, vão ver as Pleiades, vão ver que nem são assim das mais brilhantes, mas que até se veem bastante bem. Vão ver Júpiter, vão ver a Ursa Maior. Eu depois indico-vos em cada um dos segmentos onde é que estão estes objetos, entre aspas, objetos celestes. Mas conseguem ver tudo isso. Só que há muita coisa que não conseguem ver, obviamente, não é possível captar. Aliás, até os próprios telescópios, quem tem telescópios, tem dificuldade quando existe poluição luminosa, porque não é possível, quer dizer, o céu fica como se fosse baço, enfim. E isso não é problema da GoPro, não é problema de ninguém. São contingências de quem vive em ambiente urbano. Pronto. Aliás, deixem-me contar-vos uma história que agora me lembrei, estava a falar disto. Eu penso que foi em São Francisco que ocorreu há uns bons anos atrás, que ocorreu um apagão. E houve uma série de telefonemas de pessoas assustadíssimas que telefonaram para serviços de emergência durante aquele tempo em que durou o apagão. E as pessoas diziam que viam fumo no céu. Portanto, as pessoas pensavam que havia alguma coisa que estaria a arder, qualquer coisa, quer dizer, e estavam a tentar alertar as autoridades para esse evento, não é? Inicialmente, os serviços de emergência ficaram baralhados porque, de facto, estavam a começar a receber muitas chamadas que falavam do mesmo, mas não tinham indicação de nada que estivesse a acontecer sei lá, um incêndio, uma coisa doida que estivesse a acontecer, qualquer coisa assim. Posteriormente, veio-se então a ver que as pessoas estavam a ver era a Via Láctea. A Via Láctea, que parece de facto uma coluna de fumo, não é? Prateado. É prateada, nota-se assim, parece um tom prateado. Mas as pessoas pensavam que de facto era fumo. E isto é curioso porque isto leva-nos a concluir que as pessoas nunca tinham visto a Via Láctea. E é natural. Porque realmente quem vive em ambientes urbanos, como tem o problema da poluição luminosa, pois não consegue ver o céu como ele é. E quando todas as luzes se apagam e já o céu não reflete luz nenhuma, bom, então aí as pessoas conseguem ver o céu como ele é.
e muitas delas nem sabiam o que estavam a ver. Bom, mas isto só à parte também. Seja como for, nestes 3 últimos exemplos, precisamente por causa da poluição luminosa, eu vi-me na contingência de ter de reduzir o FOV, portanto o campo de visão. Em vez de amplo, tive de utilizar médio. Bom, o problema disto é que também tive de reduzir os megapixels de cada frame, porque a 12 megapixels só existe FOV amplo, não existe o médio. Para ter FOV médio tive de ir a 7 megapixels. Não que eu quisesse, mas não tinha outra possibilidade. E porquê é que eu tive de ir a FOV médio? Porque reparem, o FOV amplo da GoPro capta imensa coisa. Tem um ângulo muito grande. E se eu coloquei a GoPro aqui à janela a gravar, não é? Umas horas, e se eu utilizasse o FOV amplo, ia captar imensos edifícios nas laterais da frame, ia captar edifícios até e luzes na parte de baixo, portanto de rua, e eu quis restringir ao máximo tudo isso. Porque se fosse incluir tudo isso na frame, bom, então a exposição ficava horrível. Não se via nada do céu e aquilo ficava uma desgraça. Ficava incoerente. Ou então aquilo ficava tudo sobreexposto. Ou, enfim, uma coisa terrível. Não tinha jeito nenhum. E então eu reduzi o campo de visão. Ainda assim, vocês vão ver, nestes 3 últimos exemplos, que se nota perfeitamente a luminosidade que vem de baixo. Sobretudo no vosso rodapé, no rodapé da frame, vocês vão ver. Nota-se claramente uma zona mais luminosa do que depois a parte de cima do céu. Que tem a ver, pois, com a luz que vem de baixo, não é? E em alguns desses 3 exemplos, nota-se inclusivamente o céu um pouco mais brilhante. Porque, no fundo, é aquela luminosidade refletida e que foi captada pela câmara. Não há outra hipótese. Embora eu penso que seja no segundo desses 3 exemplos, eu, digamos, tentei reduzir um pouco mais, enfim, a exposição em termos para tentar captar melhor ou expor melhor uma parte de um edifício que vocês vão ver à vossa esquerda, portanto, à vossa esquerda deste lado, a minha esquerda é deste lado, que vão ver à vossa esquerda e que nas 3 frames, na primeira dessas 3 e na última, está ligeiramente sobreexposto. Na segunda, eu penso que é a segunda, ele está um pouco melhor exposto. O que vai acontecer é que, e para mim até essa exposição é mais coerente, mas o que vai acontecer é que depois o céu também vai ficar um pouquinho mais escuro. Enfim. Seja como for, em qualquer um destes 3 exemplos, eu aconselho-vos desde já a reduzirem a luz que, enfim, ambiente, se puderem, se for possível, porque, sobretudo se virem às escuras, portanto, ou seja, se a vossa tela não refletir muita luz, vocês vão ver melhor o céu nesses 3 últimos exemplos. Vão ver melhor as estrelas. E pronto, basicamente é isto. Tem aqui as condicionantes do modo Night Lapse e também as virtudes. Eu devo-vos dizer que se vocês viverem numa zona onde não haja poluição luminosa, ou se puderem deslocar a uma zona onde não haja poluição luminosa, façam-no. Porque o modo Night Lapse, nessa situação, eu garanto-vos que dá cartas. Vai brilhar. Aliás, se vocês conseguirem uma situação em que o céu não tenha nuvens e também não exista a lua, porque a própria lua cria luminosidade no céu e depois a exposição não é... Aliás, não se vê as estrelas como se vê num céu sem lua. Se vocês estiverem numa zona e numa situação em que não haja nuvens nem lua, coloquem a GoPro a gravar. Experimentem com exposições diferentes, mas coloquem-na a gravar durante umas horas. E provavelmente até irão conseguir captar, enfim, a Via Láctea, e isso seria espetacular. Eu acho que isso seria espetacular. Era um time-lapse, ou neste caso um night-lapse, de exceção. Mas pode perfeitamente acontecer. E o modo night-lapse presta-se a isso. Ok? E pronto, aqui fica. Espero que então o vídeo vos seja útil. Obrigado por assistirem e desde já me despeço, obviamente. Até ao próximo vídeo. Pois bem, vamos então ver como é que vocês podem configurar o modo Night Lapse. Então, é assim.
Ver se isto não faz muitos reflexos para conseguirem ver. Penso que assim dá para ver. Então é assim, vocês neste momento estão no modo vídeo, não é? Portanto, vocês têm de ir ao modo de enfim, fotografias múltiplas. Clicam aqui, Multishot. Okay? Selecionam aqui o Multishot. Depois, aqui no vosso botãozinho de lateral, não é? Vocês entram no menu desse modo e logo inicialmente têm Burst, mas podem, que são fotografias sequenciais, rápidas. Mas podem alterar para Time-Lapse, com o botão cá de cima, não é? Ou para Night-Lapse. E agora aqui já tem todas as vossas definições de Night-Lapse. Se agora clicassem novamente neste botão, vou fazê-lo, voltam para o ecrã inicial, já com aqui em cima o ícone do modo Night Lapse. Vou novamente aqui a este botão, portanto, às minhas definições do modo Night Lapse. E tenho, antes de mais, aqui em baixo, tenho o tempo de exposição. Ok? Tempo de exposição, que pode, neste caso está a 10 segundos, é uma exposição manual, não é? Escolhida por mim. E este S pequenino é Shutter. E posso escolher 15, 20, 30 ou Auto. Okay? Posso ainda escolher 2 segundos, 5 segundos e volta aos 10 segundos. Depois, tenho, digamos, o tempo entre frames. O tempo, no fundo, que medeia entre a captura das frames. Neste caso está em modo contínuo, mas eu posso utilizar 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 minutos, 60 minutos, vejam bem, e novamente o modo contínuo. Ok? Muito bem. Depois, é claro que se eu aqui escolher, vamos só até lá acima, vamos aqui a Auto. Se eu escolher aqui Auto e vier aqui para baixo, começo nos 4 segundos, certo? Porque, enfim, aqui, como está em modo Auto, pois claro que o tempo de exposição, o tempo que me dei entre uma e outra poderá ser menor. Portanto, no fundo, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos e por aí fora. Portanto, claro que este parâmetro varia consoante o tempo de exposição. É um parâmetro dinâmico, se quiserem. Muito bem, em termos de resolução da imagem e do Field of View, não é? Do FOV, ou do campo de visão, como lhe queiram chamar, tem os 12 megapixels em wide, tem 7 megapixels também em wide, em medium, em médio, e depois tem 5 megapixels em médio. A seguir, tem o Spot Meter, portanto que no fundo pode ser útil se vocês estiverem num ambiente mais escuro, mas quiserem filmar algo que está mais iluminado, digamos assim. O exemplo que a GoPro dá é, por exemplo, a câmera estar no interior de um carro e vocês quererem filmar o que se passa lá fora, não é? Portanto, estar apontada para uma janela e quererem filmar o que se passa lá fora. Mas pode ser utilizado noutro tipo de situações, como, por exemplo, concertos, espetáculos, shows. Se estiverem enfim, na zona onde vocês estiverem for mais escura e estiver a câmera apontada para o palco e o palco estiver mais iluminado, pois podem utilizar este parâmetro. A seguir, o ProTune, que neste caso está off, mas podem pôr on, e depois podem escolher então o balanço de brancos, okay? Que aqui está em auto, mas vocês podem ir aos... é o normal, não é? Os 3000 K, os 5500, 6500 e o modo native. Okay? Depois tem aqui assim a cor, que normalmente eu ponho sempre a GoPro, mas vocês podem escolher a cor flat. Portanto, a GoPro não lhe adiciona nenhum trabalho de cor. Depois tem o ISO, que neste caso começa em 800, mas pode ir aos 400, 200, 100 e volta aos 800. Okay?
Tem também, enfim, a nitidez da imagem, sharpness, que neste caso está em high, mas vocês podem ir a medium e low. E depois a compensação, disposição, que também podem utilizar, enfim, em certas situações pode trazer valor acrescentado, claro está, e que, portanto, vocês podem escolher dentro destes intervalos. Portanto, menos 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2 e depois vai ao 2, 1,5, 1, 0,5 e volta ao 0. Ok? E depois isto aqui é para fazer o reset ao ProTune, portanto, para os valores parâmetro, digamos, valores parâmetro não, peço desculpa, para os parâmetros padrão, assim aqui é. No fundo, aquilo que vem de fábrica, a nível do ProTune. E para sair, embora para sair também possam carregar aqui neste botãozinho lateral, que vai dar no mesmo. E voltam ao vosso ecrã inicial, ok? E é assim que vocês podem configurar o modo Night Lapse.